Então, quais as áreas da filosofia, né? Então vamos comentar aqui novamente essas áreas, né? Nós começamos aqui então, como havia já dito, né, sobre ética com vocês. A ética então é a área da filosofia que trata das questões morais do que é certo ou errado na conduta dos homens, né? Então a ética é aquela parte da filosofia que vai refletir sobre as ações, determinando se uma ação é certa ou errada, boa ou ruim. A ética, então, é a reflexão. A moral, né, ela é a normatização, né? A moral, então, ela é determinada num viés prático, onde nós seguimos regras. Então, as regras morais, né, os valores morais são regras, certo? A ética, então, é uma reflexão sobre essas regras morais, né? Em determinar se é certo ou errado, né? Bom ou ruim. Aí nós temos a política, né? Uma outra área da filosofia, né? Apesar de muitos de nós não gostarmos muito de política, nós somos políticos, né? Porque vivemos em uma sociedade e dentro dessa sociedade nós fazemos política a partir do momento que nós temos contato com outras pessoas. Então, na filosofia é a área ligada à ética ou à filosofia moral, que trata da inter-relação entre os homens. Então, essa inter-relação nós estamos a todo momento nos relacionando, né, com os nossos semelhantes dentro de um contexto social, certo? Então, a partir do momento que nós nos relacionamos com as pessoas, nós estamos fazendo política, né? Já vem o termo, né? Política vem de políticos, né? O habitante da cidade, aquele que vive na polis, polis do grego, cidade. Então, todos nós somos habitantes da cidade, somos políticos, né? Beleza? Um esboço, né, de cada uma dessas áreas. Aí nós temos a epistemologia, que eu já comentei com vocês e outrora, né? É a parte da filosofia que fala sobre a teoria do conhecimento, como nós podemos conhecer, né? Até onde o nosso conhecimento pode chegar, quais são os limites, né, do nosso conhecimento. Então é nesse caminho que se pensa sobre as ciências, né, as ciências empíricas, né? Até que momento o homem consegue evoluir com essas ciências empíricas, tá bom? E essas são as áreas de atuação. Então nós temos dois pensadores que pensaram a ciência e o seu desenvolvimento, pensaram de que forma a ciência empírica auxilia, né, na compreensão do próprio homem e do seu conhecimento, né? O Karl Popper, que é da área do falsificacionismo, né, da falsificabilidade, certo? Então ele procura aí nas suas teorias compreender, né, a veracidade dos argumentos hipotéticos, certo? Através de hipóteses, né, através da falsificabilidade dessa hipótese até chegar no conhecimento verdadeiro. E o Thomas Kuhn, né, ele pensa aí na área do desenvolvimento das ciências, né, dentro de um processo aí, né, na quebra de paradigmas, né, que os paradigmas são os padrões que a ciência tem ao longo da história, certo? Então a discussão de Karl Popper e Thomas Kuhn foi muito importante para o desenvolvimento dessa epistemologia, dessa teoria do conhecimento, certo? Então assim, eles viveram num período onde a ciência ela estava evoluindo, né, de uma forma exacerbada, principalmente aí inícios e meados do século XX, tá bom? Aí nós temos a área da lógica, né? Outra área da filosofia fundada pelo pensador Platão, né? A lógica é a área que vai compreender e sistematizar os argumentos, né? Então, a lógica então é essa compreensão dos argumentos. Então, é um estudo filosófico do raciocínio válido. Ela examina as formas que a argumentação pode tomar, quais dessas formas são válidas e quais são falaciosas, né? Outras áreas do conhecimento, como a matemática e a ciência, também trabalham com a lógica, né? Por causa do pensamento, né, exato, certo? A lógica, ela parte de um pensamento exato, pautado na verdade, assim como a matemática, né? A matemática tem a sua exatidão, né? Ela não deixa um viés de dúvidas, né, nas respostas, né? 2 mais 2 são 4, acabou, né? Não tem uma dúvida, é uma exatidão. E a lógica promove essa exatidão. Tudo que não se determina nesses princípios da lógica, né, são falácias, né? As falácias é aquilo que é falso, né? Então, se eu falo assim, todo homem é mortal, estou falando todos nesse círculo de homens, todos são mortais, né? Aí coloco um segundo argumento, né, chamado de premissas, né? Então tem o primeiro argumento, todos os homens são mortais. Segundo argumento,
Sócrates, né, é homem. Se todos são mortais e afirmam logo abaixo que Sócrates é homem, né, consigo concluir. Então, Sócrates é mortal, certo? Essa composição de dois argumentos, duas premissas, mais a conclusão, se chama silogismo. É um enunciado, é um silogismo, né? Um argumento pautado no princípio de identidade, porque se concluiu, né? Então a lógica tem alguns princípios, né? Princípio de identidade, que são regras da lógica, né? Princípio de identidade, quando se conclui, né? O princípio de não contradição, quando se o segundo argumento vai contradizer o primeiro argumento, a primeira premissa, não se conclui. Então, cabe o princípio de não contradição. E o princípio do terceiro excluído. Quando fica vago, né, o argumento, não se consegue definir a conclusão, é o princípio do terceiro termo excluído, que seria a conclusão. Certo? Então, a lógica é a compreensão dessa sistematização do argumento. Tá bom? Aí nós temos então a outra, o fundador da lógica, né? Então a lógica ela foi fundada pelo pensador clássico grego Aristóteles, né? Então o Aristóteles funda a lógica ela é determinada até nos dias de hoje aí, tá bom? E nós temos a estética, né? A estética, pessoal, quando eu falo de estética, na área da filosofia, a filosofia vai estudar então a questão, né, do belo, né, a reflexão sobre o belo, certo? E a estética então ela é muito mais do que a compreensão, né, dessa beleza, né, em si, mas o belo, como o homem se coloca na compreensão, né, dessa estética frente à sua vida ao longo da história, né? Por exemplo, podemos pensar o conceito de beleza ao longo da história, ela foi de uma forma heterogênica, né? Então, o que era beleza para os gregos antigos, hoje talvez não é beleza para nós, né? Para nós é uma outra definição de belo, certo? Então, é o ramo da filosofia que trata da experiência sensível, os principais objetos de estudo da estética são as várias artes e a reflexão sobre ela. Então, as artes humanas, né? Então, essa efervescência da arte do Renascimento, né? Então, essa mudança basicamente na compreensão artística ao longo da história, né? Temos o pensador George Engel, que vai, né, determinar essa compreensão estética, né? Ele viveu em 1770 a 1831, foi um grande esteta de sua época, dando grande importância à arte em suas investigações. Então ele vai compreender a arte, né? Ele viveu aí basicamente aí, no período do inícios aí mais ou menos, né, do iluminismo, certo? Que buscavam aí de certa forma essa autonomia racional, né, dos homens. Aí nós temos outros ramos, né, da filosofia para objeto de estudos. Então falamos aqui, né, a ética política, a sociedade como funciona e como funcionaria idealmente, né? Vários pensadores falam sobre esse termo política, Platão, Aristóteles, Thomas Hobbes, John Locke, pensadores influentes na história, né? A epistemologia que nós falamos, né? Teoria do conhecimento, vai tratando do seu alcance e limite, né? A lógica, o estudo das formas válidas de raciocínio, né, dos argumentos, e a estética, o estudo do sensível, do belo e das artes. Nós temos outras áreas também, né? A linguagem, certo? A filosofia vai compreender a composição, né? A importância da linguagem para o homem, a metafísica, né? Que é essa compreensão do ser, né? Tudo que existe por uma causa. Esse ser não é só o ser humano que eu falo, né? Eu falo dos objetos também, né? Então, a gente pega o nosso celular, por exemplo, e a gente começa a estabelecer a compreensão metafísica sobre o celular. O celular existe por uma causa, ele tem uma finalidade causal, né? Um princípio de causalidade, né? Esses princípios se baseiam na causa material, formal, eficiente e final. Então, tudo que existe nesse princípio de causalidade tem esses 4 pontos, né? Fora outros pontos aí, né? Substância, né? E assim vai. Temos a religião, né? A filosofia faz essa compreensão, né? Desde os gregos antigos temos essa compreensão filosófica da religião, com uma efervescência na Idade Média, certo? A história da filosofia, que nós
compreendemos, né, nos 4 pontos da antiguidade, Idade Média, né, Idade Moderna e contemporânea, né, com cada ponto histórico ali, com preocupações filosóficas destinadas a elas, e a filosofia da educação, né, que é como a educação vem se colocando, né, ao longo do processo histórico, né, e a filosofia vem estabelecendo. Então nós podemos pegar a educação dos gregos antigos, que era feito, né, pelos filósofos, e hoje, né, destinado às diversas áreas científicas. Então essas são algumas áreas de estudos, né? Então nós temos várias áreas de estudos da filosofia, né? Temos diversas áreas, né? Como, por exemplo, vamos citar aqui fenomenologia, hermenêutica, né? Outras áreas aí que fazem parte do contexto filosófico. É isso aí, pessoal. Então eu quero voltar aqui com vocês. Quero compartilhar aqui com vocês de novo. Vocês têm alguma dúvida? O Pedro, tem alguma dúvida, Pedro, sobre o que eu passei agora? Ana Beatriz? Nenhuma dúvida? Beleza. Então, só voltando aqui, pessoal. Então, aqui, ó, nessa atividade aqui, no terceiro momento, como eu falei, né, vocês vão pegar cada período histórico. Vocês podem rever a minha aula, né, que eu passei para vocês. Já está no Google Sala. E responder através da minha aula também, através do slide que eu passei lá, tá? Então, você vai colocar o período de cada um, né, dessa história da filosofia, né? As características comuns de cada período e os principais pensadores de cada período, certo? Pode fazer no caderno, que aqui não vai caber, tá bom? Então, filosofia antiga, medieval, filosofia moderna, filosofia contemporânea. Período de cada uma delas, características filosóficas, né? Ou seja, os questionamentos comuns a essa história da filosofia, essa parte da história da filosofia e os principais pensadores, tá bom? Desse período, certo? Nós vamos fazer o segundo quadro também, né? Que é os campos de investigação que eu acabei comentando já com vocês também, certo? Então você vai colocar o que faz cada área da filosofia, né? O que faz a metafísica, o que faz a epistemologia, a ética, a política, a lógica, a filosofia da ciência e a estética, certo? Pode fazer no caderno também, tá bom? Então você vai detalhar cada uma dessas áreas da filosofia, certo? Aí nós temos aqui também, você vai comentar aqui, né? Sobre uma área da filosofia que nós havia comentado, que é sobre ética, né? Sobre o artigo 5º, certo? Da Constituição Federal, o artigo 150, o inciso 5º, aliás, né? A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que indicam sobre mercadorias e serviços. Então, nós, né, através da lei aí, dessa lei, nós somos informados daquilo que somos cobrados, né, dos impostos que são cobrados, né, frente aos produtos e serviços, certo? Mercadorias e serviços, né? Então, tudo que nós compramos no mercado, por exemplo, ele tem um imposto embutido, né? Então, se você perceber, né, se você ler o rótulo, você vai ver quais são os impostos embutidos, né, nesse produto, certo? Serviços também, né? Temos impostos embutidos no serviço da internet, impostos embutidos no IPTU, no IPVA e assim vai, né? Então você vai responder essas questões também, ó. É justo pagar impostos? O que você são questões de reflexão, né? Pensando no conceito de justiça, né? Tá falando é justo, né? Pensando assim, se não existissem impostos, como que a sociedade seria mantida nos seus programas sociais? Né? O Brasil, felizmente, paga muito imposto. Isso aí nós temos que concordar, né? Só que impostos são necessários para manter aí o bem-estar social, né? Então, pensando assim, né, essa justa medida, o imposto é necessário, mas o imposto demais também sobrecarrega, né? Por que eu tenho que pagar impostos? Né? Você pode pesquisar essas questões, tá bom?
Por que nós devemos pagar impostos? Eu vou deixar para vocês pesquisarem, não vou ficar comentando muito, tá bom? Como eu falei, existem programas sociais. O Estado precisa manter, né, programas sociais. Em que medida a sonegação de impostos afeta a minha cidadania? Você acha que quando uma pessoa sonega um imposto, isso pode prejudicar a mim, a minha família? Se eu faço essa sonegação, pensando no meu bem próprio, eu posso prejudicar outras pessoas? Fica aí essas 3 questões para você pensar, refletir, pesquisar, né? Pensar no contexto ético, pensando naquela questão do certo e errado, né? Se eu sonegar imposto, é errado? É certo? É bom? É ruim? Pensando nessa reflexão ética que é a questão do próprio agir, certo? Aí você vai responder essas perguntas, tá bom? O quarto momento aqui, tá bom? Que é isto, filosofia do Heidegger, né? Esse fragmento do texto aqui do Heidegger que foi compreendido sobre a filosofia platônica, né? Platão diz, Teteto 155, né? É um livro do Platão que ele tem essa conotação, né? E ele fala sobre o espanto. Pois há outra origem, né, imperante da filosofia que o espanto enquanto fato, né, fatos está ali, né, arqué da filosofia. Então ele fala que o espanto é o princípio que dá origem à filosofia segundo Platão. Então, quando nós saímos da caverna, né, a caverna é esse mundo que nós vivemos no comodismo. Estamos presos a esse mundo de sombras, de imagens, né? Então, a partir do momento que nós nos libertamos dessa caverna, né, nós compreendemos a realidade, vemos a realidade de uma outra forma, certo? Então devemos compreender em seu pleno sentido a palavra grega arqué, designa aquilo que é aquilo de onde algo surge, certo? Então princípio, tá? Mas este de onde não é deixado para trás no surgir. Antes, arqué torna-se aquilo que é expresso pelo verbo arquein, o que impera, né? Então o fatos, né, o espanto, não está simplesmente no começo da filosofia. Então ele fala, o Heidegger, né, vai falar que não está no começo da filosofia, né, mas está, né, a partir do processo filosófico ao longo de uma construção racional. Como por exemplo, o lavar das mãos precede a operação do cirurgião. Então está a partir do momento, né, ele não se inicia ali o espanto, mas a partir do momento que eu vou construindo esse conhecimento filosófico. O espanto carrega a filosofia e impera em seu interior. Aristóteles diz o mesmo em Metafísica, que é um livro do Aristóteles, né? Pelo espanto os homens chegam agora e chegarão antigamente à origem imperante do filosofar, aquilo de onde nasce o filosofar e que constantemente determina a sua marcha, certo? Então, a questão do espanto, segundo Platão, né, é uma construção, né, ao longo de um processo filosófico, né? Então, a partir dessa leitura, quais apontamentos você faz sobre a atitude filosófica? Então, a atitude filosófica é você se colocar em uma situação de pensamento crítico, né? Deixar o comodismo, não pensar como as pessoas pensam no senso comum de uma forma igual. Você se destaca, você sai desse processo do senso comum e começa a pensar de uma forma crítica. Então, quais são os apontamentos dessa atitude filosófica? A partir do momento que eu sofro um espanto, começo a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Refletir de uma forma diferente, começo a refletir, a questionar as coisas, né? Qual o papel do espanto para o filosofar? O papel do espanto é a libertação, né, das pessoas da caverna, né? Libertação das pessoas do seu pensamento dentro de uma ideologia massificante, tá bom? Se você colocar tudo isso que eu falei, está maravilhosa a sua resposta, tá bom? E a questão 5 vou deixar aí para vocês fazerem, né? Vocês tentarem responder, tem mais de uma questão certa aí, é a soma dos valores das respostas certas que vocês vão ter que colocar, certo? Para finalizar, eu quero deixar aqui, pessoal, o vídeo aqui sobre a alegoria da caverna para vocês entenderem como
se dá esse processo do espanto, segundo o pensador Platão, tá? Só deixa eu achar aqui. Só deixa eu achar aqui. É bem rapidinho, só um pouquinho. Então o vídeo vai apresentar, pessoal, essa questão aí, né, que eu acabei de falar, a pessoa que se liberta da caverna, né, que é do senso comum, está preso a essa falta de crítica, né, a essa superficialidade, né, ela se liberta, ela vê o mundo como é, ela se espanta como o mundo, né, ela começa a refletir, pensar. Então o espanto, né, é esse processo de começar a refletir e a pensar de uma forma crítica, tá? Então, deixa eu ampliar. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Aí, pessoal. Então é isso, né? Esse vídeo apresenta, né, como nós estamos presos ainda nessa caverna, né? Quando nós estamos ainda vivendo, né, nessa falta de criticidade, nessa falta de reflexão, estamos presos daquilo que o mundo nos coloca, né? Nós vamos nos massificando por causa da indústria cultural, certo? Aí eu falo inúmeras coisas que nós utilizamos para se massificar. A indústria utiliza da televisão, de livros, utiliza de redes sociais, né, de filmes, de séries, para massificar as pessoas, para reduzirem a reflexão filosófica das pessoas, né? Então as pessoas elas vão se robotizando, né, nessa falta de crítica, certo? Então nós, como seres pensantes, reflexivos, nós devemos construir um pensamento crítico, devemos passar por esse processo de espanto, né, da realidade para mudar o nosso modo de pensar. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida aí? O Pedro e a Ana Beatriz? Tranquilo na atividade? Eu não volto mais nessa atividade, tá? Vocês que já estão aqui,
Agora eu vou só continuar as aulas aí, tá bom? Aí hoje, pessoal, a aula da tarde, eu vou deixar aquele tempo livre, vou deixar no CMSP revisionando a aula, a explicação que eu já passei para vocês, né? Para poderem realizar a atividade, certo? Vocês podem estar entrando no CMSP para poder assistir essa aula de revisão que eu vou deixar rodando, tá bom? E essa aula também, essas duas aulas, né, tanto de filosofia como de sociologia, para a realização do roteiro, certo? Tem que entregar hoje, tá bom? Alguma dúvida aí? Tranquilo, então? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí para vocês. Fique com Deus. Fique esse tempinho aí para você, Pedrão, que só tá na escola aí, precisa descansar. Então tá bom, então. Até mais, gente.